Bom, vamos lá. Níveis de consciência. Por que é muito importante que você entenda sobre níveis de consciência antes da gente prosseguir? Não adianta você falar se você não sabe com quem você está falando. É muito importante que você entenda de que forma você vai comunicar a sua mensagem para a sua base. Níveis de consciência, entender isso, vai te permitir entender melhor quem são as pessoas que estão do outro lado da tela, quais são os níveis de consciência em que cada pessoa se encontra. Não adianta você chegar para uma pessoa querendo vender um medicamento se ela não sabe nem a dor que ela possui. Então, antes de você vender um medicamento para alguém, você precisa mostrar essa dor. Vocês vão entender um pouco melhor agora quando eu começar a mostrar sobre os níveis de consciência, tá? Vamos lá. Primeiro nível de consciência que a gente vai ter. Muitos profissionais vão trazer para vocês 5 níveis de consciência. Eu não curto, eu prefiro trazer em 4. Eu gosto de exemplificar os níveis de consciência em 4 tipos, que seria o seu primeiro. Vamos lá, o seu primeiro nível de consciência seria o lead não consciente. O que seria o lead não consciente? Na verdade, eu não troquei para vocês, pronto. Seria o lead não consciente. Esse tipo de nível de consciência é o lead que não entende a dor que ele tem. Ele não entende o problema que ele tem. Então, para esse tipo de lead, antes de você vender a solução, você precisa mostrar para ele um problema que ele tem. Esse tipo de pessoa que não adianta você chegar oferecendo o seu trabalho para ela se ela não sabe nem a dor que ela possui, ela não sabe nem o problema. Ou seja, ela não sabe talvez que o problema dela por não estar vendendo seja que ela não tem um comercial alinhado, seja por ela não estar investindo em tráfego, ou talvez ela não saiba que o problema dela não estar tendo bom resultado é porque ela não tem um bom posicionamento ali nas redes sociais. Como que você vai vender um serviço de social media para alguém que não entende a importância de estar nas redes sociais? Como você vai vender um problema de social media, como você vai vender um serviço de gestão de tráfego para um lead que acha que está ok, que ele não sabe que o problema dele é que ele não está investindo em tráfego? Entende? Como que você vai vender um tratamento de TDAH para alguém, você que é um psiquiatra, como você vai vender o seu tratamento de TDAH para alguém que não entende que tem um déficit de atenção? Então, antes de você vender o tratamento para essa pessoa, você precisa mostrar o problema que ela tem. Não adianta você tentar empurrar algo para esse tipo de pessoa, esse tipo de lead não consciente, se ele não sabe o problema que ele tem. Tá. Então vamos para o segundo lead, o segundo tipo, e depois eu falo um pouco mais sobre isso daqui. Segundo nível de consciência é o tipo de lead que ele sabe que ele tem um problema. Esse tipo de o primeiro nível é o lead que não sabe o problema que ele tem. Ele não entende a dor que ele tem, ele não entende o problema porque as vendas deles estão baixas. Entendeu? Agora, o segundo tipo de lead, esse segundo nível, é o lead que está consciente do problema. Ele sabe que o problema dele é não estar bem posicionado na internet. Ele sabe que o problema dele é não estar investido em tráfego. Ele sabe que ele tem um déficit de atenção. Ele sabe que ele tem um problema com álcool. Ele sabe que ele tem um problema com açúcar, com doces. Esse tipo de lead aqui, ele já sabe o problema, então é mais fácil você vender para esse tipo de pessoa. E aí eu vou mostrar para vocês já o porquê que eu gosto muito do funil de Instagram, beleza? Segundo tipo de lead, segundo nível de consciência, é o lead que está consciente da situação. É o lead que está consciente da solução, quer dizer. Ou seja, no primeiro nível, a gente viu o lead que não sabe a dor que ele tem. Ele não sabe o problema que ele tem. Ele não sabe que ele tem um déficit de atenção, ou ele não sabe que ele tem um problema, ele não identificou ainda que ele tem um problema com açúcar, ou ele não identificou que ele não tem um bom posicionamento nas redes sociais. E o nosso segundo nível de consciência é o lead que ele sabe que tem um problema. Ele sabe que ele tem déficit de atenção, ele sabe que ele não está bem posicionado nas redes sociais. Já o nosso terceiro lead, o terceiro nível, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe qual é a solução do problema. Então, esse terceiro lead aqui, esse terceiro nível, é o nível onde o lead sabe do problema que ele tem. Ele sabe do problema que ele tem e ele sabe a solução. Qual que é a solução? Um profissional para ajudar ele a resolver o problema dele de déficit de atenção, um psiquiatra, um gestor de tráfego, um social media. Então, esse tipo de lead, ele sabe o que ele precisa para resolver o problema. E aí nós temos o último nível de consciência, que é o nível 4, aqui está 5, como eu falei, eu gosto de diminuir isso de 5 para 4, mas o nosso quarto nível de consciência é o lead que está consciente do caminho. Esse lead, ele sabe o problema que ele tem
ele sabe a solução e ele sabe o caminho, que é o quê? Fechar com você. Entende? E por que eu gosto tanto do funil de Instagram? Porque para mim o funil de Instagram, o funil de estar bem posicionado nas redes sociais é o melhor funil que existe. Porque é o único funil onde você pega um lead que não está consciente do problema que ele tem e você consegue transformar ele em um cliente consciente do caminho. Primeiramente, você vai pegar um lead que, em qualquer outro meio de comunicação, por exemplo, se você for jogar esse lead aqui no funil de WhatsApp, o seu cliente vai falar que é um lead desqualificado. Em qualquer outro funil, esse lead seria descartado. Mas no nosso perfil, não. No nosso funil de Instagram, não. Esse lead não é descartado. A gente entende que esse lead você não vai conseguir fechar com ele na hora. Você só vai conseguir fazer um fechamento imediato, uma conversão direta, lead imediata, com o lead que já está a partir do nível 3. Que ele está consciente da solução. Ele pode não saber que você é o melhor profissional, que você é o profissional que vai resolver o problema dele. Mas ele sabe que ele tem um problema e ele entende que você é a solução. Ele sabe que o que você faz, a prestação que você entrega, é o que vai resolver o problema dele. Agora, o lead de nível 4, ele sabe que o melhor caminho para resolver o problema dele é fechar com você. Então, o funil de Instagram é o único funil onde você vai pegar um lead totalmente desqualificado e qualificar esse lead. Não existe nenhum outro funil na internet, nenhum outro funil que você conheça onde você consiga trabalhar com esses tipos de consciência diferente do seu lead. O Instagram é o único que te permite isso. É por isso que eu sou tão fã do funil de consciência. Você trabalhar um funil de relacionamento com os seus leads. Por exemplo, nos meus anúncios de captação da minha agência, eu acabo captando todos esses tipos de leads. Obviamente que o lead que eu quero é o lead de nível 3 e de nível 4, porque para ele fechar conosco, para ele entender que ele precisa de uma agência de marketing, ele precisa saber a importância, ele precisa ter consciência de que ele não está bem posicionado na internet. E é aí que entra o nosso trabalho. Só que muitas das vezes esse lead, quando ele vem por um anúncio meu, ele não vai fechar diretamente. Esse lead, às vezes, ele vai cair no meu funil e ele vai entrar no meu formulário muitas das vezes. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no meu perfil do Instagram. E aí ele vai começar a consumir os meus conteúdos e depois de semanas ele vai se tornar meu cliente. Isso acontece muitas das vezes. Isso acontece porque é impossível você segmentar anúncios ou a sua comunicação apenas para trazer leads de nível 3 e de nível 4. Obviamente, você não vai conseguir fazer uma venda direta, como é que eu acabei fechando, você não vai conseguir fazer uma venda direta para esse nível de consciência 1 e nível de consciência 2. Você não vai conseguir vender o seu serviço para esses dois níveis. Mas você tendo um bom funil de aquisição no Instagram, você tendo um bom posicionamento, uma produção de conteúdo estratégica, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue pegar um lead de nível de consciência 1 e transformar em nível de consciência 4. Eu te pergunto, qual outro funil que permite isso para você? Não tem. Segundo ponto, quanto mais você aumentar o nível de consciência, quanto mais alto ficar o nível de consciência desses leads aqui, mais caro vai ser o seu custo. Mais caro vai ser o seu CPA, o seu custo por aquisição de lead. Então, muitas das vezes, você fazer uma campanha, você ter um posicionamento, você atrair leads de nível de consciência 1 e você ter uma produção de conteúdo estratégico ali no seu Instagram, um funil estratégico, você vai pagar muito mais barato no seu CAC. Porque esse público aqui, ó, esses dois públicos são os mais baratos. Principalmente esse público que não está consciente do lead, esse público que não está consciente do problema. Então, às vezes, você tem uma comunicação mais abrangente, você produzir conteúdos topo de funil, que é o que a gente fala, vai ser interessante para o seu posicionamento, porque você vai conseguir ter um custo por lead barato. E quando eu digo custo por lead, eu não quero dizer clientes, mas leads. E você fazendo um bom trabalho, você vai transformar esses leads em seus clientes. Por isso que eu sou fã do funil de Instagram. Então, antes de você começar a produzir conteúdo, antes de eu trazer para você aqui linha editorial, como você produzir bons conteúdos, etc., é importante que você saiba todo post que você for produzir, todo story, todo reels, todo carrossel, você vai estar falando com um nível de consciência. Não adianta você querer falar com todos. É impossível você falar com todos os níveis de consciência. Tenha isso em mente. Você precisa ter uma produção de conteúdo, você precisa ter conteúdos estratégicos, onde cada tipo de conteúdo, cada formato, em cada assunto, você vai falar com um nível de consciência. Para esse lead aqui não consciente, você vai mostrar o problema que ele tem, você vai apontar a dor que ele tem, você é um nutricionista, você vai apontar que essa pessoa está, por exemplo,
correndo um sério risco. Por exemplo, homens que possuem a barriga muito grande, que não sabem que aquilo ali pode ser uma gordura visceral e aquilo ali pode causar um infarto. Um psiquiatra que vai falar algo, por exemplo, de uma pessoa que não está conseguindo dormir muito bem, está tendo insônia, pode ser um cortisol muito alto. Então você vai apontar um problema para aquela pessoa que ela não sabe nem que tem um problema. E aí você vai apontar isso para ela. Essa é a importância de você ter um conteúdo posicionado. Então, no primeiro momento, você vai apontar uma dor para esse público, você vai atrair atenção para esse tipo de pessoa. Então, essa é a comunicação com essa pessoa, é você mostrar uma dor que ela possui. Se você é um advogado, por exemplo, um advogado de direito trabalhista, você vai falar com essa pessoa, vai produzir um conteúdo onde você mostra direitos, por exemplo, direitos que ela possui perante a lei trabalhista. Essa pessoa não sabe nem o direito que ela tem, muito menos ela não vai contratar você como advogado se ela não sabe nem o direito que ela tem para ela poder entrar numa ação. Você vai falar com uma mãe, por exemplo, que tem um filho autista, um filho com alguma outra condição que precisa de um tratamento especializado e o plano de saúde não esteja cobrindo. E aí você vai falar para essa mãe, olha, você tem direito a isso. O plano de saúde é obrigado a te ajudar com isso, a cobrir isso. Então aqui você está falando com um lead que não tem consciência do problema. Como é que você vai vender o seu serviço, seu acompanhamento, sua assessoria ali para você entrar numa ação com plano de saúde, ali, contra um plano de saúde, se essa mãe ela não sabe nem que ela tem direito a isso? Ou seja, ela é um lead não consciente do problema. Então você vai tornar ela consciente do problema que ela possui. Depois, você vai ter um lead consciente do problema. Esse lead, quando ela sabe do problema que ela tem, ela precisa do apontamento da solução. E aí que entra você e o seu trabalho, que é o quê? Apontar para esse lead o problema que ele tem e em seguida, aqui nesse segundo nível, você vai apontar a solução para ela. Ela sabe do problema que ela tem, mas ela não sabe como resolver. Às vezes a pessoa sabe que tem um déficit de atenção, mas não sabe como resolver. Ela sabe que ela está acima do peso, mas ela não sabe como resolver. Qual que é a solução? Acima do peso? Uma dieta? Um acompanhamento nutricional? Você não está conseguindo vender mais? Uma assessoria de marketing, investir em tráfego, investir em social media. Seu site não está convertendo? Investir em copywriter. Seus vídeos não estão bons? Investir em um videomaker. E aí você vai apresentar para essa pessoa a solução. Então, nesse momento, você vai apresentar a venda. Nesse primeiro momento aqui, você tem que qualificar, nesses 2 primeiros níveis, você vai qualificar o seu lead. E nos 3 últimos, você vai vender. Aqui no terceiro nível, você vai mostrar para essa pessoa a solução. Essa pessoa está consciente da solução. Então, do segundo para o terceiro, você mostra a solução para essa pessoa. E aí, do terceiro para o quarto nível, ou seja, uma pessoa que ela está consciente da solução, você precisa mostrar o caminho. Qual que é o caminho? Fechar com você. Entrar no seu programa de assessoria, entrar no seu funil ali de aquisição de leads, entrar no seu programa, por exemplo. No meu caso, eu preciso mostrar para essa pessoa que ela precisa agendar uma reunião conosco e fechar conosco, porque eu e minha equipe vamos fazer todo o marketing dela, todo o brand, posicionamento nas redes sociais, os anúncios. Então não adianta você produzir conteúdo se você não sabe com quem está falando nem para quem está falando, tá? Recomendo que você anote esses 4 níveis de consciência, porque eu vou pontuar isso daqui várias vezes. Vocês vão ver que eu vou estar sempre falando lead de nível 1, nível de consciência 2, nível de consciência 3. Então é importante que você anote isso daqui, seja no seu papel, caneta ou no seu computador. Mas anote isso daqui porque quando eu citar, você vai lembrar disso daqui e aí você vai sacar mais rápido do que eu estou falando, tá? Então, isso aqui é muito importante, que você entenda níveis de consciência para você saber exatamente cada conteúdo que você vai postar, seja stories, seja reels, carrossel, com quem você está falando. Leve isso daqui a sério, isso aqui vai te ajudar muito e no próximo vídeo a gente vai falar sobre linha editorial. Vou mostrar para vocês como vocês podem montar uma linha editorial estratégica que faça vendas, que faça você vender, captar mais clientes. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo.